Olá, quarto ano! Vamos para mais uma aula de ciências, onde vocês poderão conhecer um pouquinho mais sobre os micro-organismos. Então, o que são os micro-organismos? Onde eles vivem? Como eles sobrevivem, né? Na verdade, nós estamos em contato com os micro-organismos desde o momento em que nascemos, né? Os micro-organismos, eles são seres muito pequenos que não podem ser vistos a olho nu, apenas com aparelhos como microscópicos. Portanto, eles estão em todos os lugares, mesmo sendo muito pequenininhos que não podemos vê-los, estão em todos os lugares. No entanto, eles podem ser encontrados no ar, na água, no solo e até no corpo de outros seres vivos. Eles nos fazem bem e há outros que podem causar sérias doenças. Então existem os micro-organismos do bem e aqueles do mal, né? Os do bem podem nos proteger e os do mal podem causar doenças. Será que eles estão falando de vírus, bactérias, fungos e protozoários? São esses os micro-organismos? Sim, são esses mesmos. E só podem ser vistos através de aparelhinhos como microscópio, tá bom? Entenda melhor os micro-organismos. Bactérias são seres microscópicos, menores seres vivos do planeta Terra, estão em todos os lugares e não podemos vê-las, tá? São invisíveis a olho nu, somente com aparelhos como o microscópio. Existem bactérias que precisam de oxigênio para viver e outras que vivem sem oxigênio. Para se alimentarem, algumas fabricam seu próprio alimento, mas a maioria se alimenta da matéria orgânica produzida por outros organismos. Podem viver onde os seres humanos jamais conseguiriam viver, como, por exemplo, no fundo dos oceanos e em locais gélidos do planeta. Elas são bem resistentes às profundezas dos oceanos e aos locais gelados. Importância das bactérias. Para que servem? São importantes. Algumas vivem em raízes e plantas, tornando o solo mais rico em nutrientes. Juntamente com os fungos, promovem a decomposição de restos de organismos mortos. Têm uma função importante no tratamento do esgoto, evitando a poluição dos rios. São utilizadas para a produção de alguns medicamentos. Nossa, medicamentos com bactérias? Sim, sabe quais são? Os antibióticos. No intestino humano, vivem variados tipos de bactérias que fazem parte do processo de digestão, produzem vitaminas e evitam o aumento do número de bactérias causadoras de doenças. Então, lá no nosso intestino, existem as bactérias boas, né? Elas ajudam a digestão, o processo de digestão, evitam o aumento de bactérias causadoras de doenças e produzem vitaminas. As bactérias também são utilizadas na produção de alguns alimentos, como queijo, iogurte, suco de uva, azeitona em conserva, picles, entre outros. Então, queijo e iogurte, para se tornarem o alimento da forma que nós consumimos, né, eles são alimentos derivados do leite. Para podermos consumir, eles passam por um processo. Industrialização? Sim, mas precisa de um processo onde acontece a fermentação. E essa fermentação ela é causada por bactérias, por essas bactérias boas que fazem com que nós conseguimos ter um queijo, um iogurte, né, para nos alimentar. Estão vendo esse queijo aqui, ó, cheio de pontinhos verdinhos? Ele é cheio de bactérias. Dizem que ele é fedidinho. Eu nunca comi desse, tá, gente? Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas dizem que ele é bem fedidinho. E são essas bactérias que causam esses pontinhos verdes e esse cheirinho nele. Você sabia que na pele humana há uma diversidade de bactérias? Cada parte do corpo humano possui diversas espécies delas. A maioria delas é inofensiva e essenciais para a saúde da pele. Por isso, é importante lavar sempre muito bem as mãos, evitando que bactérias causadoras de doenças fiquem nas nossas mãos e depois passem para os alimentos e para dentro do corpo. Então, lavar a mão com água e sabão sempre foi muito importante, gente. Não só apenas agora em épocas de Covid-19, tá? Sempre foi importante lavar muito bem as mãos, porque nas mãos costumam ficar esses micro-organismos, porque as mãos nós levamos em todos os lugares e temos muito o hábito de colocar a mão no rosto, nos olhos, né? São regiões de fácil acesso, né? E de contaminação por essas
por esses micro-organismos. As bactérias podem também trazer-nos malefícios como cáries, cheiro de suor, chulezinho, tá? Podem provocar algumas doenças que terão de ser combatidas com a utilização de remédios chamados antibióticos, aqueles que eu falei lá em cima, que são feitos com as bactérias, tá? Com algumas bactérias. Então, quando tá com um cheirinho muito passado aí de suor e o chulé também tá... Então, quer dizer que ali tem muitas bactérias que se proliferaram naquele ambiente que foi propício, né? A umidade, a quentura do local foi propício de aumentar as bactérias e causou esse cheirinho ruim. Prevenir é o melhor remédio. Observe as informações abaixo a respeito das doenças causadas por bactérias. Então, existem algumas doenças que são causadas por vírus e outras por bactérias. Aqui nós temos algumas causadas por bactérias: tétano, pneumonia, tuberculose e cólera. O tétano, como que ela é transmitida? Como que se pega tétano? Através de objetos contaminados pela bactéria causadora da doença. Mas como? Eu encosto num elemento, num objeto assim, contaminado e já sou contaminado também? Não. São objetos cortantes, tá? Por exemplo, espetar o pé num prego, cortar a mão numa faca que estejam contaminados com bactérias causadoras do tétano, pode ser contaminado com a doença. E como prevenir? Como evitar? Tomando a vacina antitetânica, mesmo que não tenha se machucado com algum objeto cortante, tá? Pneumonia, doença respiratória, assim como a tuberculose, ambas, tá? Pneumonia como tuberculose são transmitidas através de secreções nasais ou bucais. Quer dizer o quê? Através da saliva, do espirro, tá? Da secreção do nosso nariz, que transmite a pneumonia ou a tuberculose. Como evitar pneumonia? Evitar o contato com as pessoas doentes e também tomando vacina, através da vacinação. A tuberculose é a mesma coisa, também tomando vacina e evitar o contato. A cólera, ela é transmitida através da ingestão de água, de alimentos contaminados com bactérias causadoras da doença. Então, água e alimentos contaminados com essa bactéria que causa cólera transmitem a doença. Por isso que é muito importante o quê? Como evitá-la aqui, ó, como evitá-la, como prevenir. O que é importante? Lavar muito bem os alimentos antes de ingeri-los e beber água filtrada. Mas não tenho filtro, o que eu faço? Tomo água da torneira mesmo, não tem problema. Não. A água da torneira, ela é potável? Portanto, temos que fervê-la para consumir, porque através dos canos onde elas passam até chegar na nossa casa, tem algumas sujeirinhas que podem contaminá-las, tá? Os vírus são seres muito simples, menores micro-organismos conhecidos. São parasitas obrigatórios que se reproduzem dentro de outras células. Alguns vírus podem causar doenças em outros seres vivos, como animais e plantas. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Nos seres humanos, alguns vírus podem causar doenças como a gripe, o sarampo e a dengue. A gripe, o sarampo são doenças transmitidas por vírus, mas que já existem vacinas contra essas doenças, tá? E a dengue é uma das que ainda não foi encontrada a vacina para combater a dengue, para evitar a dengue, assim como o Covid-19, que logo haverá de se encontrar uma vacina para combater. Aqui nós temos alguns desenhos, né, algumas imagens de alguns vírus, claro que foram retirados através dos microscópios. Existem vírus no intestino, na pele e até mesmo no sangue humano. Há vírus que podem atacar bactérias e evitar as infecções do corpo humano. Os vírus combatem bactérias? Sim, eles podem lutar com as bactérias, né, que estão lá no nosso intestino, assim como os vírus, e eliminam, evitando essas doenças. Eles atacam essas bactérias, evitando essas doenças. O menininho diz pro Léo ali, ó: Léo, a ciência tem evoluído cada vez mais para encontrar respostas sobre os vírus. O que quer dizer isso? O que ele quis dizer pro Léo? Ele quis dizer que os cientistas, os estudiosos, né, eles estão em busca sempre de melhorias, né, para combater essas doenças, esses tipos de doenças, e principalmente essas doenças que não existem vacinas, tá? Medicamentos. Então, os cientistas, eles estão sempre buscando
estudar, para evoluir e para encontrar uma solução para essas doenças. Protozoários. O que são protozoários? São micro-organismos também. A maioria deles não fabrica o seu próprio alimento. Precisa alimentar-se de outros seres vivos ou dos restos deles. Podem viver em água doce ou salgada, solo úmido e até dentro de outros seres vivos. Possuem diferentes estruturas de locomoção, como cílios, flagelos e projeções de falsos pés. Aí temos as imagens aí de alguns protozoários. Vocês sabiam que dentro do nosso organismo podem ser encontrados protozoários? E aí precisam ser feitos exames, através de exames, por exemplo, exames de fezes, exames de urina, que são encontrados. Nos exames de fezes que são encontrados e aí precisa tomar medicamento. Vamos entender melhor as relações entre os protozoários e os seres vivos? Quais são os benefícios? Por que os protozoários podem fazer bem? Eles se alimentam principalmente dos fungos e bactérias, assim ajudam no controle desses micro-organismos no ambiente. Em redes de tratamento de esgoto, alguns protozoários são usados para retirar as bactérias, alimentando-se delas. E quais são os malefícios? Por que eles podem fazer mal para a gente, né? Existem protozoários que são parasitas e podem provocar graves doenças como leishmaniose, que é uma doença causada por um protozoário transmitida por um mosquito, olha lá, chamado mosquito palha. Ele pode picar um ser vivo e transmitir a leishmaniose. Temos outras doenças transmitidas por insetos através do protozoário, causado pelo protozoário que o inseto carrega. Por exemplo, a doença de Chagas, tá? Causada por protozoário transmitido nas fezes de uma espécie de besouro, que é o barbeiro. Se o barbeiro está infectado por esse protozoário e esse barbeiro pica um ser humano, esse ser humano vai contrair a doença de Chagas. Também a malária, que é transmitida também por um inseto, pelo mosquito prego, tá? Se esse mosquito prego estiver com essa doença que é causada pelo protozoário, ele transmite a malária. Prevenção. Como se prevenir, né, dessas doenças, desses micro-organismos? Esses micro-organismos, eles podem estar em todos os lugares. Muitos deles se proliferam em locais sujos. Para evitá-las, podemos adotar algumas medidas. Então, para evitar doenças transmitidas através desses micro-organismos, nós devemos ter cuidados de higiene. Cuidados básicos, simples. Lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro. Mas é lavar as mãos de verdade, gente. Com água e sabão, esfregar direitinho, tá? Escovar os dentes após as refeições, porque as bactérias gostam de restinho de comida que ficam lá no dente e causam cárie, tá? Os micro-organismos adoram uma sujeirinha. Manter o calendário de vacinação em dia, é importante tomar as vacinas, tá? Principalmente quando criança, gente. Tomar banho todos os dias, cortar unhas e manter limpas roupas e sapatos. Tossir ou espirrar, sempre protegendo com o braço, né? E, se espirrar na mão, lavar direitinho. Evitar levar as mãos aos olhos, à boca, assim como o menininho está fazendo e como eu falei lá em cima. Por quê, gente? E também em machucados. Porque essas áreas, boca, olhos, nariz, machucados, são áreas úmidas, tá? Chamadas de mucosas. E elas são áreas de fácil contaminação por serem úmidas, tá? Por isso devemos evitar. E lavar muito bem os alimentos antes de comê-los. Beber água apenas filtrada ou fervida, água potável. Lembra que eu já falei também, né? Separar os diferentes tipos de lixo e depositá-los em locais apropriados para evitar a proliferação de micro-organismos. Tá? Então, não jogar lixo em qualquer lugar. Se possível, reciclar, porque também contribui com o meio ambiente, né, gente? E depois vocês poderão responder, depois de ler esses textos, dessas páginas, responder o que você entende por micro-organismos. O que são esses seres, os micro-organismos, né? O que são? A Pro explicou aí nessas páginas anteriores. Exercício 2. Podemos dizer que os micro-organismos são benéficos e podem também ser maléficos. Quer dizer o quê? Benéficos quer dizer que eles podem ser bons e maléficos eles podem ser maus, né? Podem fazer mal para os seres vivos. Podemos dizer isso? Justifique sua resposta. Por quê?
eles podem ser bons, mas também podem ser maus para os seres vivos. Explique por quê. Aí nós temos aqui algumas imagens. E no exercício 3, escreva um benefício proveniente dos micro-organismos destacados abaixo. Então, vírus, micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários. Vão lá, retomem a leitura e encontre por que os vírus também podem ser bons. Escrevam aqui o que pode ser bom, o que tem no vírus que pode ser bom para o ser vivo, para o meio ambiente. Nas bactérias, a mesma coisa, o que elas podem nos trazer de bom. E os protozoários também, o que pode ter de bom aqui. Em cada um desses micro-organismos, vocês vão escrever o que pode nos trazer de bom para o meio ambiente ou para o ser vivo. O exercício 4. As doenças causadas por micro-organismos podem ser evitadas. Escreva 3 atitudes que auxiliam no combate às doenças, a essas doenças transmitidas por micro-organismos. Quais são as atitudes tomadas, né, que nós devemos ter para evitar essas doenças transmitidas por micro-organismos como os vírus, bactérias e protozoários, transmitidas por eles. Exercício 5. Complete o quadro a seguir com as informações que estão faltando. Temos aqui 3 doenças: dengue, doença de Chagas e cólera. Micro-organismo causador. O que causa a dengue? O que causa a doença de Chagas? Lembra que eu falei lá em cima, ó, o inseto, o barbeiro, ele é contaminado por um vírus, por uma bactéria ou por um protozoário, né? E aí ele transmite como? A cólera, como que ela é causada? E a dengue também, transmitida como? Tá bom? Olhem lá novamente a leitura, façam a leitura novamente se tiver dúvida, para responder essas questões. Eu estou com o cartão de vacinação em dia. E você? Eu também. Minha mãe fala que é muito importante tomar todas as vacinas para prevenir as doenças. Isso aí sobre vacinar e proteger na próxima aula, tá bom, gente? Então, depois da explicação que a Prof fez aqui nesse vídeo, se tiver alguma dúvida, retoma a leitura e respondam as questões acima, tá bom? Essas 5 questões, desculpa, tá bom? Referentes ao tema micro-organismos. Lembrando que eles podem ser bons, mas também podem ser maus, tá bom? Prestem bastante atenção. Beijo e até a próxima aula, gente!